Bom dia, quem nos acompanha aí nas redes, na TV Câmara, a quem está aqui presente, né, depois dessa linda apresentação do coral, dessa homenagem aos 149 anos da colonização italiana. Eu vou falar aqui de uma campanha muito importante que nós estamos fazendo. Eu já falei sobre isso, acho que a semana retrasada, mas sempre é importante lembrar. Nós estamos numa situação das enchentes, toda essa situação no nosso estado, e a tendência que tem é que daqui a um tempo isso saia das mídias, as pessoas retornem para suas casas, as doações feitas esse ano nessa situação como nunca vistas antes, de todo o país, de fora do país, de todas as cidades, isso tende a diminuir bastante. E isso é uma preocupação, porque nós sabemos que essas famílias, essas pessoas, essas empresas, grandes, pequenas empresas, todas, a economia, a cultura, tudo isso vai precisar de muita ajuda, de muito incentivo. Está tendo incentivo do Estado, né? Seja do governo federal, estadual, dos municípios, mas aquela ajuda voluntária, aquele trabalho das pessoas, aquelas doações deverão continuar sob pena de as pessoas ficarem ainda pior do que se encontram. Então, esta necessidade deve estar fazendo parte das nossas falas e de todos os espaços por muito tempo ainda, infelizmente. Então, a PEN, a Procuradoria Especial da Mulher, lançou essa campanha de doação às mulheres de produtos específicos, que são absorventes, sabonetes, pasta, escovas de dente, desodorantes, roupas íntimas. Mas o que as pessoas acharem interessante, esse tempo conversando, as pessoas sugeriram, poderiam ser doados lenços, mantas, questões até de um ponto de vista de resgate, alguém quiser dar autoestima, se alguém quiser doar alguma maquiagem, esmalte, enfim, todos os produtos específicos ou não, mas neste momento para as mulheres, os mais necessitados, é a questão de escova de cabelo também, que muitas vezes a gente não lembra disso, mas que é importante. Esta nossa campanha, nós levamos este debate e a rede de proteção à mulher do município de Caxias do Sul, que possui inúmeras entidades, desde a OAB, a Delegacia da Mulher, o CONDIM, a Prefeitura, o Centro de Referência à Mulher, a Casa Viva Raquel, enfim, e várias entidades da nossa cidade abraçaram, e essa é a notícia boa, especialmente para minhas colegas vereadoras aqui da PEN, que a rede toda está abraçando a nossa campanha. Esses cartazes estão sendo levados para as diversas entidades, mas nós queremos contar com a colaboração, com a ajuda de todo cidadão, de toda cidadã caxiense. Então, essa campanha é muito importante para nós. Nós não tivemos ainda a oportunidade de passar na sessão o nosso vídeo, que eu peço que a gente coloque agora, por favor. Que é para quem está em casa e para nós aqui, muito bem feito pelo Marcelo, né? Quero agradecer também a ele. A união da comunidade nos mostra a força que nós temos, e a PEN, a Procuradoria Especial da Mulher, está empenhada neste movimento e nesta luta.
Nestes últimos dias, testemunhamos as enchentes devastadoras que deixaram milhares de pessoas desabrigadas aqui no estado do Rio Grande do Sul. É por isso que estamos aqui hoje, para convocar vocês a se juntarem a nós numa missão de apoio e esperança. No próximo dia 11 de maio, celebramos o Dia da Mulher Caxiense. E mais do que apenas comemorar, nós queremos agir. Estamos lançando uma campanha para arrecadar itens essenciais para as mulheres vítimas da enchente. Itens de higiene pessoal, absorventes e roupas íntimas femininas são necessidades e que muitas vezes são esquecidas nesse momento de crise. Mas juntas podemos garantir que todas as mulheres tenham dignidade, mesmo nessa situação difícil. Cada doação, por menor que pareça, faz uma diferença significativa na vida de alguém que precisa. As doações podem ser feitas aqui na Câmara de Vereadores todo mês de maio. Junte-se à bancada feminina da Câmara Municipal e nos ajude a mudar a realidade daquelas que mais precisam nesse momento tão difícil em que vivemos. Participe com a gente. Então, essa nossa campanha, nós queremos de novo reforçar. Provavelmente, eu acho que nós devemos estender. Nós estávamos falando no mês de maio, porque é um mês da mulher caxiense. Todos os anos nós fizemos várias atividades, mas neste, em função, foi bem no início ali, nós acabamos cancelando as atividades e lançando essa campanha. Eu acredito, e a gente vai estender por pelo menos todo mês de junho, porque até lá muitas pessoas na nossa cidade, ou mesmo fora dela estarão precisando desses itens. Também vale lembrar que tem alguns abrigos em função de várias situações que eu coloquei também aqui, outras vereadoras colocaram, a situação que as mulheres estavam passando nos abrigos, inclusive de violência, né, de abuso, e infelizmente por familiares, né, que eu digo assim, esses abrigos só mostraram aquilo que muitas vezes acontecia na própria casa para mulheres e crianças, adolescentes. Então, existem vários abrigos espalhados no nosso estado, específico para mulheres. Nós entregaremos isso, depois de tudo arrecadado, para a Coordenadoria da Mulher, na Prefeitura de Caxias, para que isso seja dado, enfim, para todas as mulheres que precisem aqui ou mesmo no estado, dependendo do tamanho das doações. O segundo ponto que eu gostaria de trabalhar agora é a questão dos auxílios do governo federal, do município, do estado, para os desabrigados no Rio Grande do Sul. Acho que não vai ser possível o tempo agora. Daí, vereador Felipe, tu me dá agora. Tá. Isso aqui é mais em nível de esclarecimento mesmo. Eu não vou aqui divulgar o que tem sido feito como forma de mostrar à população, principalmente, que nos acompanha, porque isso são várias coisas, já foram conversadas aqui em outros momentos e seguiremos mostrando também. Mas agora eu queria colocar especialmente esses dois auxílios para que a população caxiense saiba como fazer, como se dirigir, porque desde ontem, eu acredito que todos os vereadores e vereadoras talvez tenham vivido isso, nós estamos recebendo muitos pedidos de como fazer esse resgate, tanto do auxílio mensal de R$ 5.100, como do fundo de garantia. Acho que agora... Muito bem, então o tempo da vereadora Rosa encerrado. O próximo vereador no grande expediente é o vereador Felipe Gremel-Maier. Cedo meu espaço à vereadora Rosa Frigerio. Muito bem, então por cedência de espaço permanece na tribuna
Agora entendemos a vereadora Rose Frigério. Obrigada, vereador Felipe, né? Obrigada pela cedência. Essa foi cedência mesmo, que eu não vou precisar devolver o grande expediente, então, mais agradecida ainda. Este apoio, essa parcela, né, de R$ 5.100 que o governo federal já anunciou para as famílias que foram desalojadas, desabrigadas, de alguma forma, que tiveram a sua casa destruída ou parte de sua casa danificada em função das enchentes, ela, num primeiro momento, já foi apresentado o valor de cerca de R$ 1.200.000 que vai circular na economia. Eu acredito que esse valor que será dado para essas famílias, além de ajudar as famílias que perderam algumas coisas, ter um início, um valor pode ser, não é tudo que se precisa, a gente sabe disso, mas é o possível de ser dado nesse momento para as pessoas terem o mínimo de condições de reestruturar a sua casa, mobiliar, enfim, algumas coisas na sua casa, colchões, mesa, algum eletrodoméstico, enfim. Mas isso não é só importante para aquelas pessoas que perderam seus imóveis. Também é importante para a sociedade como um todo, porque isso movimenta a economia. Aquelas pequenas empresas, ou mesmo as grandes, né? As grandes empresas normalmente têm seguro, e também acho que é uma preocupação que o Estado está tendo até com as seguradoras, né? Porque teve muitas perdas no Estado, mas os pequenos negócios, as pequenas empresas, aquela loja, aquelas coisas nos bairros, tudo isso, se a população recebe o valor, ele movimenta a economia. A gente sabe que não são só as grandes compras que fazem com que a economia seja movimentada. Então, isso vai ajudar o desenvolvimento, o início do desenvolvimento das cidades e da economia local, especificamente, né? Então, a partir de hoje, né, dia 22, as prefeituras, né, hoje à tarde nós teremos reunião com o prefeito, talvez ele vá anunciar isso, acredito que sim. As prefeituras já vão começar o mapeamento das ruas, das áreas que foram atingidas nessa enchente. Eu acredito que aqui em Caxias também deva ter um cuidado especial com aquelas casas que não necessariamente estão numa área de inundação ou de deslizamento, mas que também tiveram a sua casa e as pessoas perderam muitos móveis, né? Esse momento de agora até o dia 27 é o momento onde a prefeitura fará todo esse cadastramento e vai alimentar, né, o sistema para que depois as famílias se cadastrem. As famílias vão ter a partir do dia 27, portanto, a partir de segunda-feira, para entrar, né, no site, ali no Gov Brasil, e se cadastrar. Vai ser muito bem controlado, espera-se, né? Nós sabemos que na pandemia teve vários problemas de pessoas que realmente não precisavam e acabaram se cadastrando, recebendo, enfim, mas é uma série de documentos que são necessários, que comprovem a própria assistência social da prefeitura. Acho que nesse momento nós vamos precisar valorizar o trabalho das assistentes, dos assistentes sociais, dos servidores do município, da habitação, da FAS, porque vai ser um trabalho árduo. A gente sabe que não tem tanta gente assim, que nós temos falta de muitos servidores, mas com certeza o servidor, a servidora pública, neste momento vai ter um trabalho ainda mais importante de fazer esse cadastro, de confirmar a própria Defesa Civil para ver se realmente aquela casa foi afetada, porque a gente acredita muito na população, mas a gente sabe que às vezes pode ter algum engano ou alguma má fé, que não é a maioria, mas que qualquer coisa já é ruim para o sistema. A gente
eu acredito que ninguém quer que pessoas que não precisam ou que não foram prejudicadas nessa situação específica recebam isso. Então, com certeza, a gente confia na Prefeitura, no trabalho dos servidores, da Defesa Civil, e eu tenho certeza que será feito um trabalho de excelência aqui em Caxias. O segundo assunto que eu também queria colocar, esse do Fundo de Garantia, também teve uma mudança, né? Algumas vezes foram anunciadas no início que seriam só para aquelas pessoas atingidas que receberiam este fundo de garantia. Agora, isso foi estendido para toda a população das cidades que estão em calamidade pública e que tem, né, as pessoas que têm direito ao fundo de garantia por tempo de serviço. Não é para sacar todo o fundo, ele tem um limite de valor. Então, o limite máximo é de R$ 6.220. Quem não tem isso vai receber o que tem, quem tem mais vai receber isso. Então, isso é importante que a população entenda também. Este fundo de garantia também ele é baixado um aplicativo e as pessoas já podem solicitar para a Caixa, vai ser feito via uma conta, se a pessoa já tem conta na Caixa, ou uma específica, se não tem, mas também tem que anexar uma série de documentos que no próprio site, quando entra, já se coloca os documentos. E aqui eu quero fazer uma ponderação a muitas coisas que eu recebi ontem. De certa forma, dúvidas, mas talvez também reclamações, e que eu acho que a Prefeitura está iniciando ainda esse processo, isso é tudo muito novo. A deputada federal Denise Pessoa fez essa reunião com a Caixa segunda, foi passado, acho que no fim, para a Prefeitura, como se daria, então ainda é cedo. Mas eu recebi algumas pessoas que colocaram que não tem o comprovante de residência no seu nome, e também tem algumas situações que as pessoas perderam todos os documentos, né? A gente está vendo isso, tem gente que não tem sequer identidade, mas que não tem um comprovante de residência. E pessoas que me disseram que entraram em contato com a Prefeitura de Caxias e que foi dito que se não tem comprovante, infelizmente não é possível receber. Mas eu quero dizer aqui que nós vamos conversar, e eu tenho certeza que talvez isso tenha sido uma informação atravessada, eu não sei por quem, porque com certeza nós vamos pedir para a Prefeitura, porque o próprio governo federal e a Caixa diz que se a pessoa não tem comprovante de residência no seu nome, a própria Prefeitura tem que montar uma equipe. De novo, nós precisaremos dos servidores, né, das servidoras municipais, para cadastrar e para dar uma declaração de que aquela pessoa mora na cidade. A gente sabe que isso é fácil de comprovar, isso é através do trabalho, ou enfim, aqui na nossa região, muitas cidades, né, foram afetadas, mas é importante que seja dito isso para a população, porque eu especificamente de segunda para ontem recebi 4 pedidos de pessoas que moram de aluguel, mas que não transferiu a luz, ou das pessoas que não têm no seu nome alguma conta, enfim. Então, é importante esta ressalva. Nós faremos o possível. Eu acredito que todos os vereadores, todas as vereadoras, o governo federal, o governo estadual, nas suas redes, terão mais informações sobre isso. Está todo mundo dando passo a passo do que fazer, mas é importante que, nesse momento, a gente acredite, né, que com essas ações, que somada são muitas, apesar da perda, né, que nosso estado teve, falta muita coisa ainda, mas nós acreditamos que a partir disso, com persistência, com determinação, com aquela garra, né, que é um pouco típica aqui, nossa, mas do povo brasileiro de modo geral, nós vamos construir, reconstruir o nosso estado, continuando esperançando com dignidade e resgatando a autoestima das pessoas. Muito obrigada.